Para quem iremos nós? Essa é a pergunta de Pedro para Jesus. Para quem? Para quem nós iremos? Para quem eu vou me mover? Eu quero permanecer. Eu não sei os outros, mas só tu tens as palavras de vida eterna e eu quero permanecer. O teu discurso pode ser até duro. O teu discurso pode ser um discurso pesado, difícil de ouvir, mas eu entendi que esta mensagem, o que saiu da tua boca na sinagoga de Cafarnaum, enquanto o Senhor pregava, eu estava sentindo algo dentro de mim que não estava sendo gerado aqui nesta vida, mas quando o Senhor falava essas palavras na sinagoga de Cafarnaum, que aos ouvidos dos outros demais era um discurso duro, dentro de mim estava produzindo vida. Você vê que a mensagem tem dois sentidos, ela pode produzir duas coisas dentro da pessoa. Primeira coisa, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus pode produzir nos seus ouvintes o seguinte: não dá para mim andar com Jesus, não vou abrir mão da minha vida, não vou abrir mão dos meus ideais, das minhas ideias, das minhas filosofias, dos meus pensamentos, dos meus conceitos, porque o discurso de Jesus contradiz com o que eu creio, e eu não creio assim como ele está falando. Eu não aceito o que a palavra está dizendo. A palavra é até bonita, o discurso é até bom, mas eu não quero isso para mim. E muita gente é assim, ouve o Evangelho, ouve a pregação do Evangelho e até simpatiza com a pregação do Evangelho, mas quando a pessoa começa a ver o real sentido do Evangelho, a pessoa diz: isso não é para mim. Isso não dá para mim, não é o que eu quero para a minha vida. Porque se eu continuar seguindo a Ele, aderir à palavra dEle, é pesada demais. É abnegação, é uma vida de entrega, de sacrifício, de morte. Eu não quero isso para mim. Não, eu estou seguindo Jesus porque eu me simpatizo com os ideais dEle. Eu acho bonito a forma, o modelo do que ele fala acerca do reino de Deus, mas cheguei num ponto que não dá para mim isso é muito duro, é um discurso duro, não dá para continuar ouvindo, não dá para continuar. E o que muitos fazem? Começam a desistir da fé, começam a desistir de buscar a Deus, começam a desistir de ouvir a palavra, desviam-se da fé, se rebelam contra o Evangelho, se rebelam contra Deus, não vão para a igreja mais, não querem ceiar, não querem fazer a obra, diz: não, é muito duro, a forma do Evangelho de Jesus é difícil, mas em outros ouvintes, como Pedro, começa a produzir algo dentro da pessoa inexplicável. A mensagem do Evangelho, para alguns, começam a produzir algo dentro delas que elas nem mesmo elas conseguem explicar. O tamanho regozijo, tamanha força, o tamanho poder que começa a despertar dentro da pessoa, de maneira que ela diz: não tem para quem eu vá mais. Ela começa a olhar em volta dela e dizer: não tem outro para quem eu vá, não tem outro para quem eu deva me correr, não tem outro para quem eu deva ir. Então começa a produzir algo grande dentro da pessoa, que ela começa a dizer: não dá para ficar sem ele, não dá para ficar sem ir na igreja, não dá para ficar sem fazer a obra, não dá para ficar sem se fazer algo pelo reino de Deus, não dá para ficar sem ouvir a palavra dele, eu quero mais. E a pessoa vai sentindo a eternidade crescendo dentro dela. Ela vai sentindo a eternidade jorrar, um poder crescente que vai crescendo cada vez mais que ela vai ouvindo a palavra. Em contrapartida, esta mesma palavra vai produzindo dureza para outras pessoas, vai tornando a vida delas pesada, difícil, dizendo: como é difícil servir Jesus, como é difícil fazer a obra, como é difícil o reino de Deus. Então, para as pessoas vai se tornando duro demais. Em contrapartida, para outros, a vida vai se tornando mais leve, a vida vai florindo, a eternidade vai crescendo. E o que é eterno? É aquilo que nunca acaba,
é aquilo que não tem fim. Eterno é aquilo que não aprodece, é aquilo que não se deterioriza. É o que, como acontecia na Arca da Aliança, na antiga aliança, com o pote de maná e a vara de Arão que floresceu, que depois que colocaram dentro da arca, o maná não apodreceu mais, porque a arca representava a eternidade, ou seja, quando a eternidade começa a ser gerada dentro da pessoa, ela começa a ficar de um ser humano totalmente diferente. A vida começa a produzir nela, algo começa crescente dentro do coração, na alma e no espírito dela, de maneira que ela não consegue mais ficar sem Jesus. Ela não consegue mais ficar sem orar, ela não consegue mais sem ficar a ler a Bíblia. Se ela ficar um dia sem falar com Deus, ela começa a entrar já quase em parafuso. Meu Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso ir para a igreja, eu preciso fazer, porque vai produzindo algo extraordinário, inexplicável, que só a eternidade que produz isso dentro do ser humano. Esta palavra, e qual é esse discurso? Qual foi esse discurso que dividiu os seguidores, os discípulos, que fez os discípulos achar que era duro demais continuar ouvindo aquela palavra? Em contrapartida, Pedro diz que aquela palavra, que aquele discurso são palavras da vida eterna.